Bom, gente, vamos lá. Então, continuando as discussões sobre a questão do cristianismo e a chamada doutrina do amor, vamos lá, gente. Explica para mim essa frase. Eu acho que vai no sentido de você tentar realizar um valor que não seja meramente justo de maneira secular, mas injusto, sim, é divino, mas eu acho que ele não é só meramente racional também, acho que é uma coisa. Nossa, a gente tem sempre pressupor a racionalidade, né? Não, sim, mas ele não Ele é racional, né? Acerto só racional. Não. Acho que as leituras anteriores, acho que essa tentar buscar aí essa racionalidade a partir disso pensar a vida. Não, tudo bem, olha só, a racionalidade grega é uma racionalidade diferente, mas não significa que essa nova concepção seja racional. Não, sim, mas tem uma coisa além dessa racionalidade. Não, é exatamente isso. Tem na lei. Não, tem na lei da. Oi? Não, mas vamos lá. Porque ele fala do amor. O amor, eu acho que ele está dentro dessa. Ele é esse além da racionalidade. Quando a gente passa a valorar as relações a partir do amor, ou a aplicação. Ele está falando do amor algo misericordioso? Oi? Algo misericordioso? Algo misericordioso, quer dizer, é uma doutrina, né, da igreja, né, do Papa, o conservador. Por que ele estaria dizendo essa frase especificamente? Eu achei que ele estava
dele. Agora dará outro o que ele deu. Ele vai pegar o que é seu e vai dar para outra pessoa. O amor é algo que está além da justiça. Justiça dá outro que é dele, né? Dar a cada um o que é seu, né? A ideia da justiça particular. Então, na primeira parte da frase, ele está falando de Aristóteles, né? Ele está estabelecendo aquilo que seja de cada um. Na segunda parte da frase, ele está estabelecendo o que seria a ideia da doutrina do amor, que é a nova doutrina cristã, uma doutrina baseada na misericórdia e baseado na ideia de que você deve dar a cada um mais do que é devido. Dar ao outro o que é meu significa pegar algo que me pertence e dar ao outro. Olha, isso altera completamente os conceitos até então aprendidos sobre a questão da justiça. Então, a doutrina cristã vai trabalhar valores que estão muito além da ideia de justiça. Então, isso vai se estabelecer como uma depreciação do direito. É hora que os cristãos não gostam de direito, não querem saber da ideia de direito, estão além dessa noção. Olha, então o direito não vai ser um valor fundamental do cristianismo. Olha, no modelo interpretativo da nova religião, o modelo interpretativo da nova religião vai partir da ideia de Deus. Deus como o Criador do mundo e o mundo como coisa criada. Ora, a interpretação da vontade presumida de Deus. Deus é um ser de inteligência, Deus tem um logos, Deus tem uma compreensão do mundo que decorre do seu caráter personal, da ideia de persona, e isso vai estabelecer o que seja essa interpretação e a nova forma de interpretação. Olha, então isso
estabelecer qual seja o novo modelo. Então, interpretar o mundo significa interpretar o mundo a partir de um texto sagrado e significa interpretar o mundo de modo hermenêutico. Então, é a hermenêutica que vai estabelecer os limites da interpretação. Então, a legitimidade da fonte, o caráter sagrado dessa fonte e o modelo hermenêutico. Olha, esse vai estabelecer um novo padrão, um padrão que vai buscar um texto legal na lei, a sua fonte de legitimidade. Michel Diné vai dizer que a Igreja vai dar para o direito um novo tipo de interpretação. Então, o direito é válido a partir da norma e da norma estabelecida em um texto. E essa norma é, em geral, uma norma invariável, uma norma que não pode ser interpretada, ela tem um caráter de sacralidade. Ora, então, o novo texto surgiu de uma fonte legítima da lei e que tem um caráter de sacralidade. Do mesmo modo que a interpretação do direito vem das fontes do Novo Testamento, daquilo que estabelece a palavra de Deus. Ora, por exemplo, o direito romano. Até quando ele foi direito vigente? Depois de Cristo, né? Queda do Império Romano no Ocidente. Ou 1453, né? Queda do Império Romano no Oriente. Tem essa diferença do direito romano? O direito romano foi direito vigente. Depois do fim do Império. Ele continuou direito vigente, ou seja, se aquelas normas poderiam ser aplicadas, né? A norma que traz isso que foi apresentada, ela continua assumindo o caso do pacto, né? Eles continuaram, por exemplo, no tempo dos anos de direito romano. Agora, o 19, que era a parte ocidental, eles passaram a falar diretamente. Romano também, né? Eles se declaravam romanos. Você sabe o que aconteceu, ela começou a existir, dos direitos, mas a parte ocidental, oriental, que se perdeu, mais tarde, depois de nova,
direito romano deixa de ser direito vigente em 1453, com a queda de Constantinopla. Não, o direito romano permanece como direito vigente, ou seja, os preceitos do direito romano consolidados lá no Corpus Iuris Civilis, né? No corpo do direito romano, a famosa compilação do imperador Justiniano, até 1900. Então, até 1900, o direito romano era direito vigente nos principais povos e, sobretudo, na Alemanha Central. Então, até a promulgação do Código Civil do Reino em 1900, o direito romano era direito vigente na Alemanha. Então, nós entramos como direito vigente. As ordenações cristianas, professor, tem alguma possibilidade? Tem. As ordenações cristianas são fundadas no direito romano. E o nosso direito? Quando o direito romano foi vigente no Brasil, apesar da queda de Roma, sim, na integralidade, como direito vigente. Olha aí na internet, lei da boa razão, bota lei da boa razão direta. Vocês vão ver aí, depois vocês façam essa pesquisa, a lei da boa razão estabelecida lá em 1769, ela é uma lei interpretativa do direito e ela vai estabelecer a plena vigência do direito romano no Brasil, como já era os preceitos das ordenações afonsinas, das ordenações manuelinas e depois das ordenações filipinas. Então, o direito romano foi o direito vigente, estava lá nos bolsos de Teixeira de Freitas. E quando é que o direito romano deixa de ser o direito vigente no Brasil? A promulgação da Carta Magna, ele deixa de ser direito vigente no Brasil com a promulgação do Código Civil. Olha, quando é a promulgação do Código Civil? 16. Então, o direito vigente, o direito romano deixa de ser vigente no Brasil com a promulgação do Código Civil de 1916. Então, é o que se chama da lucratividade do direito romano. Então, os princípios próprios do direito romano, eles vão ser vigentes no Brasil até 1916. Então, várias leis vão admitir a aplicação do direito romano no Brasil.
nossas próprias regras e nos livramos dos romanos. Aliás, nem conquistaram o Brasil. Mas aí foi também a influência dos portugueses da igreja, né? Trouxeram o direito romano. Por que os portugueses trouxeram o direito romano se eles já tinham conseguido se livrar de Roma fazia muito tempo? O Império Romano, o Ocidente cai em 476. Não, olha só, eles criaram uma série de ordenações. Desde Portugal, né? Portugal foi unificada ainda na Idade Média, né? E você teve ordenações desde 1400 e pouco, as ordenações primeiro Manuelinas, né? Desde Dom Manuel Venturoso, depois as Afonsinas, depois as Filipinas. Então você tem a ordenação portuguesa ou portuguesa e espanhola desde 1500 e pouco, né? Por que para se manter o direito romano? Já que você tinha a legislação do reino de Portugal, né, depois da União Ibérica. Porque o direito romano e a ideia de direito vinda de Aristóteles, ela vai permanecer como uma noção fundamental, ou seja, a identidade entre direito e justiça, que é a grande herança do direito aristotélico, ela vai se manter ao longo do tempo. Olha, então nós temos aí o confronto de duas tradições. Lembra que eu falei para vocês sobre as tradições? E que elas estão situadas lá, consoante Fernando Abel, naquela parte da história praticamente invariável, a história das mentalidades. Então, duas tradições vão se estabelecer. Aquela que identifica o direito com a justiça, que é uma tradição própria do direito romano, e aquela que identifica o direito com a lei. Então, elas vão coexistir e elas vão predominar como direito vigente na Alemanha até 1900 e no Brasil até 1916. Mas depois essas tradições também continuam, aí não mais como direito vigente, mas como ideia de direito. Olha, então você tem que sempre referenciar o direito à tradição ao qual ele está vinculado. Oi? Qual é o modelo interpretativo que vem da religião? A ideia de que existe uma fonte legítima, ou seja, o mundo é uma realidade criada por Deus. Então, para eu interpretar o mundo, que é uma coisa criada, eu preciso saber qual é a vontade do Criador. Então, como é que eu sei qual é a vontade do Criador? Não, a partir das manifestações do Criador no mundo. Como é que Deus se manifesta no mundo? Quando ele aparece, né? E você sabe que Deus é um legislador preguiçoso. Ele aparece muito pouco no mundo, né? Aparece lá no Monte Sinai para Moisés, aparece em algumas poucas participações. O filho dele vem, mas só por 33 anos, sendo que você sabe a vida dele de 0 aos 12 anos, depois ele desaparece de novo e
só aparece aos 30 anos. Então, e depois some novamente. Então você só consegue saber qual é a vontade de Deus a partir dessas manifestações, que são registradas em 4 evangelhos, né? Na tradição cristã, talvez no 5º evangelho apócrifo, né? Mas que são registradas de acordo com a interpretação que aquelas pessoas fizeram acerca da vontade de Deus. Olha, então você tem que saber qual é a vontade presumida de Deus. E ele vai falar por parábola, para ser mais chato ainda. Né? Então você tem que interpretar essas palavras. Então você parte dessa fonte de autoridade para chegar àquilo que você quer. Então esse modelo de interpretação do mundo vai ser o modelo do direito. Você também vai partir de uma fonte legítima, a lei, e você vai interpretar a lei, vai interpretar o sentido e o alcance para se chegar ao direito. Entendeu? Nos direitos não, há uma identidade de direito e justiça. No novo modelo interpretativo, não. Então são duas tradições interpretativas. Ora, uma é hermenêutica, né, a partir da palavra de Deus, daquilo que está fixado numa fonte legítima, e aí você interpreta o sentido e o alcance, e outra é a identidade entre direito e justiça. Então vamos lá, nós para o artigo 226 da Constituição Federal. A família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. O casamento é civil e gratuita celebração. O casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Ora, então, a regra acerca do casamento na Constituição Federal é que o casamento é entre homem e mulher, né? Mesmo a união estável pode ser convertida em casamento desde que seja entre homem e mulher. O direito admite, então, o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, em absoluta contrariedade ao artigo 226 da Constituição. Existe um princípio constitucional que garante a liberdade da pessoa, que é, tecnicamente, dentro do ordenamento, ele tem um maior valor. O princípio constitucional está estabelecido onde? Na Constituição. Então, não tem valor, já que isso também é um artigo da própria Constituição. Né? Oi? É uma forma que você interpreta? Contra a regra? Não. Não está falando que só pode ser entre homem e mulher, está entre o homem e a mulher. Entre o homem e a mulher. A união estável entre o homem e a mulher se converte em casamento. Essa é a regra. Então, não poderia haver um casamento de duas pessoas do mesmo sexo. Já que contraria
do preceito. Como é verdade que a pessoa humana não tem uma posição privilegiada? Não, princípios e regras estão na mesma Constituição, tem a mesma hierarquia, foram estabelecidos no mesmo momento, né? 5 de outubro de 1978. Tem o mesmo nível hierárquico e não há uma prevalência entre um e outro. Entendeu a questão? Eu tenho dois modelos interpretativos, ou duas tradições interpretativas. Uma que vai partir da ideia da lei, que é a interpretação que vem da fonte legítima, ou seja, da legitimidade a partir da fonte. E eu tenho a velha interpretação que vai identificar o direito e a justiça, a velha interpretação do modelo aristotélico. Ora, eu posso ter uma modificação no direito sem ter uma modificação na lei? E como é que eu posso saber que isso não foi você que inventou na sua cabeça e não algo que aconteceu? Você pode dizer que qualquer coisa é um costume. Mas aí o costume, para ele ser costume, ele tem que ser uma sociedade, ele tem que ser gerado por toda a sociedade, não necessariamente por uma pessoa só. Não necessariamente por toda a sociedade. Isso é um Pela valor. maioria. Também não. O verso 9 acabou de ser revogado nos Estados Unidos, né? O direito ao aborto legal em todos os estados americanos, né? Então agora passou a ser um preceito estadual. 6 ministros da Suprema Corte mudaram esse entendimento. Isso tem a ver com a ideia de justiça. Isso tem a ver com o conceito de justiça. A ideia de que essa norma, ou aquilo que uma norma estabelece, pode ser modificada ao longo do tempo se aquela sociedade pensar ou estabelecer de maneira diversa de acordo com determinados valores. É aquilo que vai se chamar de uma mutação constitucional. A lei não mudou, mas os valores da sociedade mudaram de tal forma, de modo que ela tenha que ser interpretada de uma outra forma. Então, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal vai lá naquela famosa decisão estabelecer que aqui houve uma mutação constitucional contra a lei, ou seja, contra o sentido literal da lei, para estabelecer que há um alcance diverso. Então, vai se admitir essa circunstância, a ideia de uma união de duas pessoas do mesmo sexo e depois uma decisão do Conselho Nacional de Justiça vai estabelecer que essa união de duas pessoas do mesmo sexo ela pode ser registrada no registro civil. Ela deve ser registrada no registro civil se as pessoas assim o quiserem. Então aí estabelece a possibilidade do casamento. Ora, então,
interpretação é a interpretação da tradição aristotélica, é a interpretação que identifica direito e justiça. Então, ela vai subsistir dentro de outra tradição, que é a tradição exatamente oposta, que é a tradição que vai definir a ideia de que o direito decorre em maior ou menor medida de uma norma legal, de uma fonte de legitimidade. Então a ideia aristotélica, ela continua vigente, ela continua podendo estabelecer até a modificação da norma legal. Duas tradições interpretativas do direito que têm que ser levadas em conta. Claro, gente, você deve? A lei, o extremismo, o direito nessa época era usado na minha vida como A tradição da interpretação a partir da lei é uma tradição que vem do cristianismo, que vem de uma fonte de legitimidade. Quer dizer, então, por que a lei vale? A lei vale porque decorre de uma fonte legítima. E a lei é sagrada porque decorre dessa fonte legítima, do mesmo modo que essa é a interpretação da religião. E, ao mesmo tempo, existe uma outra tradição na mesma sociedade que identifica direito e justiça, direito ao justo. Então, eu digo que o artigo 226 se modificou porque a sociedade entendeu que o justo seria estabelecer a possibilidade da união de duas pessoas, seja do que sexo for. Nós estamos tratando de pessoas. Esse é o justo. Entendeu? Então, duas tradições vão se degladiar. Então, por isso que é importante entender esse modelo interpretativo que vem do cristianismo. Ok? Então, em síntese, ela saiu para validar a lei, para validar a informação da norma. Para validar e para estabelecer qual é a interpretação correta. A interpretação correta, ela pode vir de uma tradição que vai identificar direito e justiça, ou de uma tradição que vai estabelecer o predomínio da lei. Então, são duas tradições, são dois modos de pensar o direito que vão agora ficar em constante briga. Por que eu excluí naquela ideia do artigo 301 do Código Civil, lá das janelas e tal? Eu vou dizer o que prevalece ali no princípio, que é o princípio da fraude da lei que vem do primeiro comando, a identidade de direito e justiça, e não o artigo 301 que o nosso herói vai lá invocar para estabelecer o direito a abrir uma janela. Para ver se eles não tinham admitido. Entendeu isso, gente? Okay? Qual é a interpretação do direito? Qual é a fonte legítima? Então, o cristianismo vai dizer que a fonte legítima são as Sagradas Escrituras, o Antigo e o Novo Testamento. Então, essas são as fontes de legitimidade. E qual é a chamada teoria bíblica do direito natural? Então, a teoria bíblica do direito natural, ela vai partir da existência de Deus como um ser personal e, portanto, distinto do mundo. Para que o direito natural seja verdadeiramente natural, é necessário que tenha seu fundamento próximo à natureza humana e, portanto, que o ser do homem seja verdadeiramente ser, sem se confundir com outro ser, nem Deus, nem a natureza. Ora, então, um ponto importante na nova doutrina é o papel atribuído ao homem. O homem é
uma parte da centelha divina. Então, a valorização da natureza humana. O homem como um valor transcendental. O homem tem um valor transcendental na civilização grega. A verdade das coisas existe no mundo, independentemente do papel do homem. Para os gregos, o que importa é a natureza das coisas. O homem tem um papel no mundo, mas o homem está subordinado a essa ordem do mundo. Aqui não. Aqui o homem aparece como o objeto do amor de Deus e o objeto de uma singularidade que vai se chamar como natureza humana. Então aparece uma clara e própria distinção entre Deus e o mundo. Quando se entende que Deus é pessoa e o mundo é criação. Com efeito, só a pessoa é inconfundível. Não pode confundir-se com o outro ente por ser incomunicável. Logo, se Deus é pessoa, o mundo e Deus são distintos. Ora, então a realidade personal de Deus e a distinção dele no mundo e esse novo papel da persona. O direito natural, assim, pode captar-se como uma ordem realmente distinta do modo divino. É uma ordem natural própria da natureza humana, ainda que seja, sem dúvida, reflexo e participação do modo divino e expressão da vontade divina, posto que de Deus, e o Deus personal procede. Ora, então, como essa realidade criada a partir de Deus. O homem é um ser personal, outra característica. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus, dotado por ele de razão, entendimento e inventivo. Foi constituído como um sujeito de moralidade, um discernimento do bem e do mal, e foi criado como um ser livre. Então, o direito que era objetivo do mundo, agora está no interior do homem. O homem tem um discernimento do certo e do errado. E esse discernimento ele é objeto de uma escolha. Essa escolha é o livre-arbítrio. E o homem consegue estabelecer o que é o certo e o errado, porque ele tem uma centelha da razão divina, a sua alma imortal. Então, razão, liberdade, discernimento moral, justo e injusto. Eis aqui os três pressupostos para que possa existir o direito natural. Porque o homem é inteligente e livre, persona, pode existir para ele um direito, e por conseguinte um direito natural. Então, o direito começa a se identificar com a natureza do homem. Então, o direito começa a se identificar com a ideia do homem. Então, o direito vai ser, sobretudo, algo volitivo, algo que surge a partir do homem, algo que surge a partir da liberdade do homem. A liberdade de escolher. Então, o direito é o objeto de uma escolha. Veja a diferença disso para o direito aristotélico. O direito para Aristóteles é uma razão existente entre as coisas que existe no mundo. Aqui, o direito é uma liberdade. Ora, se o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, existe algo que é próprio do homem, que é algo que vai ser definido como a natureza humana.
de direito natural, é preciso que a natureza possa ser, ao menos de modo imediato e próximo, critério de bem e justiça. E se isso não seria possível se a natureza não fosse boa? Uma tendência natural não poderia ser signo de dever ser se tal tendência não fosse boa. Não se poderia dizer que ao homem se deve respeito se o respeito não fosse bom. Do contrário, não se deveria justiça a boa fama como a calúnia, o respeito à sua vida como o assassinato, o que é manifestamente absurdo. A bondade de toda a criação, portanto, da natureza humana, é uma das afirmações chaves do Gênesis. Olha, a gente já viu aqui que isso é um paradoxo. O paradoxo da perfeição de Deus e o paradoxo da onipotência de Deus. Essas são afirmativas em si e por si absolutamente contraditórias. Deus pode querer ser mal, estabelecer que a natureza humana é boa, significa limitar a onipotência de Deus. Olha, então aqui vão se formar duas correntes importantes no seio da igreja que vão levar a uma outra forma de interpretação do mundo. A forma dos realistas, que vai ser a doutrina dominante na igreja, que é essa ideia de que a natureza humana é boa, né? Que vai se refletir na doutrina tomista, e a doutrina dos espirituais, do poder ilimitado de Deus, que vai ser a doutrina das ordens monásticas, dos franciscanos, dos dominicanos, dos beneditinos, dos agostinianos, a ideia de que a onipotência de Deus não pode ser limitada. Os espirituais, todos aqueles que vêm das ordens monásticas, todos aqueles que vão defender essa ideia da onipotência de Deus. Olha, Então, os realistas eles dizem que o homem possui uma natureza boa. os realistas vão Espirituais que não se pode contestar a onipotência. que dizer que Deus tem uma natureza boa significaria limitar a onipotência de Deus. Claro, isso aqui. O preceito lá do Levítico, 19, 18, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, a ideia da igualdade básica entre todos os homens. Então, a igualdade, cada homem é objeto da salvação, cada homem é uma singularidade em si. Então, a ideia é de uma igualdade fundamental entre todos os homens. Qual é a igualdade entre os gregos? Restrita aqueles que fossem participantes ativos da polis, restrita aqueles que participavam do bem comum, participavam da cidade. Olha, então os bárbaros, aqueles que estão excluídos da polis, não participam dessa comunhão. Também os escravos, que aqueles que não têm a liberdade pessoal, estão excluídos. Os metecos, os estrangeiros, e também as mulheres. Platão dizia que existe um princípio bom que criou o homem, que criou o sol, o homem e a bondade. Existe um princípio mau que criou as trevas e a mulher. Platão não era muito fã de mulheres.
então não havia igualdade no sentido cristão na ideia religiosa. Olha, o grande autor que vai sistematizar a nova aquele que vai estabelecer os novos princípios é Paulo. Então, São Paulo vai estabelecer toda uma aportação do que vai se chamar a doutrina cristã do direito natural. Ele vai definir a ideia, o conceito de pessoa, um predicado analógico de Deus e do homem, e uma igualdade fundamental de todos os homens. Esse é o princípio próprio do cristianismo. Então, a obrigatoriedade também do cumprimento da lei natural, do qual o pecado é o resumo, e a moral agora vai ter um papel mais importante no direito. Então, depois de todos os esforços de Aristóteles para separar o direito e a moral, vem o cristianismo e mistura tudo de novo. E a vida de um estudante de direito é sempre cheia de perigos. Então, não era aquilo que deveria predominar. Então, São Paulo, principalmente na sua epístola aos Romanos, ele vai estabelecer os princípios da nova lei natural. Para São Paulo, a lei mosaica está superada pela nova fé. E vai estabelecer a ideia de que o novo direito ele pode ser entendido por todos os homens e ele está impresso por Deus no coração dos homens. Olha, então agora vai se estabelecer a ideia de que o direito fugiu da realidade objetiva e agora ele tem que ser buscado no interior de cada homem. Então essa é a grande contribuição de São Paulo para a doutrina. Então são, portanto, os novos princípios da lei natural evocados por São Paulo. Existe uma lei natural escrita nos corações, no ser dos homens. Essa lei se manifesta na consciência. Ela é o testemunho da lei natural. O conteúdo dessa lei natural é o mesmo que a moral escrita na lei mosaica. Isso é, no pecado. Então, se a lei natural é escrita no coração dos homens por criação, portanto, daí se deduz que essa lei natural é a descrição ou participação, a imagem do homem da sabedoria de Deus, pois o homem foi criado à sua imagem e semelhança. Essa sabedoria prática ou discernimento que consiste na lei natural há de ser o reflexo da sabedoria divina. A teoria da lei eterna, que residindo em Deus, é o exemplar da lei natural. É a consequência das verdades assentadas no Novo Testamento. Olha, então o homem pode conhecer uma parte dessa verdade, mas uma parte dessa verdade ela é incognoscível, ela está lá na mente de Deus. Vai ser aquilo que vai ser estabelecido como a ideia de lei eterna. Aquilo que é objeto do mistério, que não pode ser conhecido. Olha, e qual é a parte da lei que o homem pode conhecer? Aquela das manifestações de Deus no mundo, daquela que o próprio Deus deu a conhecer. Isso vai ser que vai se chamar de lei natural.
lei humana vai ser essa correspondência com a ideia de lei natural. Então, existe a lei natural no mundo e a lei humana vai ser aquilo que é possível se depreender dessas manifestações de Deus no mundo. Oi. Então, esse processo todo é para entender que há uma hiberização entre a ideia grega e a ideia cristã. A ideia grega e a ideia cristã vão conviver, só que o fundamento agora é novo. O fundamento é a partir de Deus. Aquilo que seja natural é a lei que provém de Deus, que tem uma influência da moral, do legado, tem influência da religião, etc. Ela não surge mais naturalmente da razão. Claro, gente, isso aqui? Então, Quando o senhor fala sobre a lei humana, ela a lei humana ela tem que entender a lei natural. E qual é a lei natural? São as manifestações de Deus no mundo. Você só pode entender a vontade de Deus naquilo que ele se manifestou no mundo. Então, porque uma parte da mentalidade de Deus ela não pode ser conhecida pelo homem. Então, você só pode conhecer aquilo que o próprio Deus em algum momento mostrou que você interpreta. Entendido essas questões? Então, vamos lá. Olha, um dos autores mais importantes na definição do que seria esse novo direito cristão e seus pressupostos é Agostinho de Hipona. Agostinho foi um bispo no Império Romano e ele vai procurar estabelecer aquilo que é a nova doutrina, aquilo que seja a dogmática da nova doutrina. Santo Agostinho é um sistematizador. Ele vai sistematizar os novos princípios e ele vai ser profundamente influenciado por Platão. Ele era um leitor assíduo de Platão e ele vai procurar estabelecer os preceitos da nova doutrina. O momento fundamental de Santo Agostinho é o momento da sua conversão. Ele antes se dedicava à esbórnia e à devassidão. Se tivesse continuado assim, vocês não teriam que ver a doutrina de Santo Agostinho. Mas, para dar de vocês, ele se converte e estabelece os princípios daquilo que seria a nova doutrina. E ele é um excelente divulgador de si mesmo. Ele é uma espécie de primeiro Paulo Coelho. Ele vai se promover e se divulgar, principalmente em seu grande romance autobiográfico que ele chamou de Confissões. No qual ele explica a sua conversão e ele vai procurar estabelecer aquilo que é o fundamental. Mas como nós somos matemáticos, nós não nos interessamos pela doutrina de Santo Agostinho, a não ser naquilo que
alguma relação com a ideia de direito. O que Santo Agostinho vai falar sobre o direito? Ele vai dizer o seguinte: se só podemos conhecer o verdadeiro, o bem e a justiça por meio de Deus, e não pela experiência sensível, se a verdade e a justiça são Deus mesmo, então teremos sem dúvida que anunciar o direito natural de Aristóteles e dos jurisconsultos romanos. Textos essenciais do diálogo sobre o livre-arbítrio, no qual Santo Agostinho, estudando a liberdade do homem conciliada com a onipotência divina, nos fornece uma teoria das leis que regem a conduta humana e, por outro lado, e particularmente a cidade de Deus. Temática da cidade de Deus. Atualmente é visto, sobretudo, como uma filosofia, ou melhor, uma teologia da história, porque a filosofia da história é um tema muito embora. Deus conduz a história, Deus dá-lhe um sentido, uma função providencial, porque se Deus é a causa de tudo, e toda a história deveria ser compreendida do ponto de vista de Deus e da salvação. Então aqui Santo Agostinho começa a construir a sua sistemática. A importância do mundo é a importância da salvação. A história tem uma teleologia, ela tem um telos. A cidade perfeita, ela só existe fora desse mundo. É aquilo que Santo Agostinho chamava da cidade de Deus. A cidade terrena é apenas um momento de provação, onde você busca aquilo que é a perfeição. E a perfeição, ela só está fora desse mundo, ela está apenas na cidade de Deus. Então aqui você deve permanecer e buscar essa perfeição. Você deve buscar essa salvação. Então a nossa verdadeira pátria é a cidade de Deus, uma realidade mística, a comunidade dos santos. Então Santo Agostinho não procurou fornecer um preceito de ordem temporal. Não é um professor de direito nem de filosofia do direito. Lembremos que o objetivo da sua obra é exclusivamente pastoral. E o objeto de suas meditações é uma ordem sobrenatural. A chave de sua doutrina do direito é Deus ele mesmo. O que ele nos traz de novo provém dessa fonte a qual ele se elevou, transcendente da qual converido. A justiça para Santo Agostinho, depois de convertido, nada é menos do que Deus, é sinônimo de Deus. A justiça é o que Deus quer. A ordem de Deus sobre a criação, pois Deus quis que todas as coisas estivessem perfeitamente ordenadas. A justiça e todo o direito residem na ordem eterna de Deus. Ora, então aqui nós começamos um momento importante, o momento no qual o direito é feito pelos místicos. Santo Agostinho é um místico, um sujeito que acreditava na ordem transcendental, ele não acreditava nesse mundo, não acreditava na vacuidade desse mundo.
ele dizia que a verdadeira realidade só deve ser buscada em Deus. Olha, se a verdadeira realidade não está nesse mundo, se a verdadeira realidade é o objeto da salvação, o que você deve fazer nesse mundo? Preparar para a salvação da sua alma. Toda essa realidade é uma realidade aparente, é algo que não tem uma verdadeira realidade. Olha, então se a justiça não está mais nesse mundo, se aqui é só um momento de preparação para a justiça verdadeira que só existe fora do mundo, só está em Deus, qual é o sentido e a autoridade das leis profanas? Ele vai dizer que toda lei humana ela é intrinsecamente injusta. Todas as leis são leis imperfeitas porque objeto dessa realidade imperfeita. Então, Santo Agostinho elabora uma discussão sobre a justiça da polis, já que, conforme confessam os pagãos, isso é, de acordo com a filosofia clássica, só é uma polis um grupo político fundado no direito, do ius, que ele mesmo, de acordo com a filosofia, só é direito se for justo. Olha, a justiça consiste em conceder a cada um o que lhe corresponde. Que justiça é essa que não concede primeiro a Deus, o autor e senhor de todas as coisas, a honra e o respeito que lhe é devido? Só pode ser uma justiça falsa, que se abre de ponta a ponta na desordem do desregramento, pois a razão não tem mais título para se impor a coragem aos instintos sensuais, se em primeiro lugar a própria razão obedecer a Deus. Portanto, toda a ordem jurídica pagã está privada de justiça. Então, deve-se observar que Santo Agostinho sofreu influência de Platão, para quem a justiça concernia não apenas a harmonia social, a justa repartição dos bens entre os cidadãos, mas também ligada a essa última de maneira indissociável e equilíbrio à harmonia interna do indivíduo. Quando a desordem se instala no indivíduo, também deixa de haver uma ordem social. Portanto, a ordem institucional romana, legada pelo paganismo, não é justa e continuará sendo injusta enquanto não for remodelada a partir da fé cristã. Então, se a verdadeira justiça só está em Deus, a realidade terrena, ela nada mais é do que uma justiça provisória. E você deve suportá-la enquanto tenta salvar a sua alma. Mas perfeição mesmo só vai ter em Deus. Olha, se toda justiça é errada, se toda ordem estabelecida nesse mundo, ela não deve, ela não tem um valor de justiça, por que eu devo obedecer às ordens desse mundo? Oi. Justiça Deus é. E justiça perfeita só existe no mundo, porque a perfeição só está em Deus. Para atingir isso, você deve buscar aqui nesse mundo a sua salvação. Olha, se a justiça perfeita só existe em Deus, só existe fora desse mundo, aqui nesse mundo você deve procurar se dedicar ao outro mundo. Então você deve procurar se dedicar à salvação da sua alma. Olha, e para isso é necessário que você tenha um valor fundamental, que é o valor
valor da tranquilidade. Se o mundo estiver em guerra, se o mundo estiver numa situação de desagregação, você não poderá se dedicar efetivamente à salvação da sua alma. Então, você deve se dedicar à tranquilidade e a paz é um valor provisório, mas importante para a nova doutrina, porque a paz vai dar a cada homem a possibilidade de se dedicar àquilo que é verdadeiramente importante. Então, a paz passa a ser um móvel legítimo, um objetivo legítimo para o direito. Então, além da justiça, agora, a paz é esse objetivo legítimo. Essa seria aquela ideia da virtude das virtudes? Não, aqui a história vai dizer que existe uma virtude das virtudes, que é a ideia de justiça, né? Então, o mundo tem que ser justo de acordo com a natureza das coisas, uma ordem natural do mundo. A ordem natural do mundo agora está em Deus, ela surgiu para outro mundo. Mas aí, Então, fala de você buscar fazer o seu melhor, fazer essa atividade de conhecimento. Isso está tanto em Platão quanto em Aristóteles. E aí, nessa linha de você não precisa dedicar a salvação de sua alma por meio do valor fundamental da tranquilidade. Ou seja, ele deve viver a sua vida em busca dessa tranquilidade. A paz passa a ser um objetivo legítimo. Então, se você está buscando a salvação da sua alma, você tem que ter a tranquilidade necessária para buscar essa realidade que está em outro mundo. Mas ela só vai ser atingida no outro mundo. E aqui a grande contribuição de Santo Agostinho para o direito. Estabelecer que esse valor da paz é um valor fundamental. Então você deve usar o estado profano e você deve obedecer a todas as leis. Então, Santo Agostinho vai pressupor a obediência às leis profanas e mesmo a obediência às leis injustas. Ser possível ele se salvar a sua alma. Porque se nada aqui é perfeito, não importa a natureza da lei. Toda lei vai ser injusta, ainda que ela seja extremamente bem intencionada. Então o homem aqui nesse mundo só faz coisas injustas. Então você deve obedecer todas as regras a partir dessa ideia para que você se dedique àquilo que é importante, que é salvar a sua alma imortal. Claro, gente. Olha, com isso, Santo Agostinho dificulta tremendamente a vida de vocês, porque agora o objetivo não é apenas chegar ao justo, mas o outro objetivo do direito é também garantir a segurança jurídica. Ora, então, o direito agora está irremediavelmente cindido em dois valores fundamentais: o valor do justo, que Santo Agostinho não acreditava, porque não há justiça perfeita nesse mundo, e o valor da paz, ou o valor da segurança jurídica.
que ele vai dizer que é o valor legítimo para o direito? Isso é verdade hoje? A segurança jurídica é um valor fundamental para o direito, como pensava Santo Agostinho. E entre o justo e a segurança jurídica, qual você deveria escolher? Né? Mas se pode ter discussão sobre isso, se é tempo para justo, Entre o injusto e a segurança jurídica, você deve buscar a segurança jurídica de uma banana para o justo. Exatamente, o direito à retroatividade do direito seria pleno, não haveria o princípio da intelectualidade, não haveria o princípio do direito adquirido. Portanto, a ideia é que o tempo é importante e a segurança por esse tempo é importante para a definição de direito. Por exemplo, o que é a ideia de prescrição? é o julgamento de um prazo, foi dado para determinada situação. A perda do direito pelo recurso do tempo, né? Então, por um tempo determinado, se perde o direito. Por quê? Porque a lei estabeleceu. A lei não, no caso, o magistrado de direito estabeleceu. Ele vai lá, retalha uma pessoa em pequenos pedaços e por que eu não concluí-lo se decorreu um período grande de tempo? Segurança jurídica, para não ser punido do nada, sem aviso prévio. Oi? Segurança jurídica, não? Não, que segurança. Cometeu um crime. Porque ele poderia a qualquer momento ser perseguido sem saber. Depois, muito tempo depois que ele cometeu o crime. Como qualquer pessoa que comete um crime. Não, tá nem Oi? Então, mas por que o Estado não deveria ir atrás dele mesmo com o tempo decorrido? E retalhava as pessoas em pequenos pedaços. Porque o Estado, o tempo todo, não deveria poder ir atrás dele. Pela questão de Santo Agostinho, se não existe uma verdadeira justiça nesse mundo, se todas as leis profanas são leis injustas, a paz é um objetivo legítimo do direito. Ora, então eu devo estabelecer também um prazo pelo qual as coisas poderão ser cobradas. Ora, a partir do qual eu não poderei mais efetuar essa cobrança. Então, a prescrição, a perda do direito de agir numa determinada circunstância pelo recurso do tempo, ela vai ser injusta, porque ela não assegura a punibilidade das pessoas, mas ela também vai ser um valor válido para o direito a partir do momento em que a perfeição realmente não
passiva é imprescritível. Por exemplo, o senhor falou aí, o homicídio seria prescritível? Não, o homicídio, a prescrição é de 20 anos. Exatamente. Você pode perseguir um crime, né, a pretensão punitiva por 21 anos. Caso o Estado não consiga culpabilizar alguém que realmente matou nesse prazo de 20 anos, prescreve a pretensão punitiva do Estado. Ele vai prescrever. Só por exemplo, que o doutor não foi atrás. Exatamente. Se o Estado, por uma inação, ele não perseguir uma determinada pessoa, enquanto aquela pretensão punitiva dele estiver vigente, ele vai perder o direito de prescrever, de perseguir. Porque aí você dá estabilidade às coisas. Veja só, é um místico falando de direito. Então, se nada nesse mundo é perfeito, se tudo aqui é imperfeito, você deve, mesmo assim, ter uma certa tranquilidade para buscar o único objetivo legítimo que é salvar a sua alma. Então, a tranquilidade, ou a paz, ou a prescrição é um valor importante para o direito. Você nem se vale para exercício tribunal, mas só para cada Estado? Não, vale para o Estado tem que deixar completamente de perseguir o direito. Então, se, por exemplo, você abriu um processo contra a pessoa, você manteve aquele direito vigente, você estava sempre perseguindo aquele direito. Aí tem mecanismos para você perseguir, por exemplo, uma dívida, uma ação monitória e tal. Aí você continuou ativo naquela circunstância. O que vai dar a prescrição é a sua inação, é você não perseguir aquele direito, ou então, no caso do crime, é o curso do tempo mesmo. Você tem 20 anos para provar quem cometeu aquele crime e seguir atrás dele. Né? Se você parou de fazer isso, o direito vai prescrever. Então, no caso do crime, a licença do tribunal não conta. Também conta. A licença da polícia, do tribunal, quem estiver perseguindo aquela pretensão. Né? Ok, gente? Então vejam como às vezes vocês piorou. Agora, a segurança jurídica também é um valor legítimo para o direito. Então, saber o que é um direito significa saber qual é o valor preponderante, o do justo ou da segurança jurídica. Porque esse é um valor legítimo. Então, Santo Agostinho vai dar a base teórica para se considerar que a segurança jurídica é um valor. Claro que essa segurança jurídica, ela se cristaliza em algumas noções. Então, noções nas quais a segurança vai predominar e não vai predominar o valor do justo. Então, isso, a partir de Santo Agostinho, é um valor válido para o direito. Então, para Santo Agostinho, a segurança jurídica É mais importante do que a justiça, porque não existe justiça nesse mundo. A justiça perfeita só está em Deus. Então, você deve ter a paz suficiente para buscar a sua salvação. Então, místicos procurando falar de direito vão criar um outro valor importante para o direito. Então, agora, toda vez que você trabalhar uma ideia de direito, você vai ter que trabalhar o valor da segurança jurídica. A pergunta que ele fez: podem existir direitos imprescritíveis? Direitos imprescritíveis, direitos que não prescrevem. A vida prescreve quando morre. Oi? Na vida, a vida prescreve quando morre. Não, digo assim, mas estamos falando em direitos. Acho que no ponto de escolha, que ponto de segurança jurídica.
o crime pacífico é imprescritível. Está com sonho a ideia do Santo Agostinho? Uma ideia prescritível afetaria a segurança jurídica. Ter uma ideia, um crime como imprescritível altera a lógica do sistema. Olha, se nem os assassinatos são imprescritíveis, se eles têm um prazo de prescrição longo, então todos os crimes também teriam que seguir essa mesma lógica. Então, a prescritibilidade dos direitos é a regra do sistema, ou deve ser a regra do sistema, para garantir essa paz ou essa tranquilidade. Pois. Porque você não pode, você imagina, dizer que um crime seja imprescritível significa que você poderia persegui-lo daqui a 80 anos, 100 anos, quando o resultado prático daquela ofensa já não mais existisse, sequer as pessoas existiriam. Então a imprescritibilidade ela jogaria contra essa lógica que vai ser introduzida aqui. E todo direito deve ser, ou deve ter um tempo para ser exercitado. Oi. Para dar paz às circunstâncias. Você imagina o seguinte, você cometeu um erro no seu imposto de renda. Imagina se o governo pudesse a qualquer tempo buscar esse dinheiro que não entrou nos cofres públicos. Então, a prescrição das dívidas públicas para os 5 anos é um prazo razoável para dar segurança às pessoas. Você não pagou a coletividade, você não deu a sua contribuição à coletividade, mas também aquilo deixou de ser importante depois de 5 anos. É preferível que as coisas se acalmem, né? Oi. Para você evitar que você pudesse prender uma pessoa quando aquilo não mais importaria, né? Você não tem, sei lá, 90 anos de idade, você vai embora ela na cadeia por mais 20, quer dizer, você daria você estabilizaria aquelas relações sociais. Se nada é importante nesse mundo, né, essa é a definição de Santo Agostinho, se não existe verdadeira justiça nesse mundo, também não tem a razão pela qual você deva considerar uma lei mais importante do que a outra. Todas elas são fatas. Né? Oi. É que ainda eu estou conseguindo compreender, por exemplo, um crime gravíssimo que há 20 anos, ou não há 20 anos, mas ele ainda gera efeitos, ele ainda gera certa estabilidade. Existem crimes não contra uma pessoa, mas contra uma coletividade. Você praticou um genocídio e tal. Aí você considera a ideia da imprescritibilidade. Tanto que até hoje julgam os envolvidos no Holocausto. Sim, há outros crimes nazistas, e esses são crimes considerados imprescritíveis. Mas esses são crimes não contra uma pessoa, mas contra uma etnia ou contra a totalidade da humanidade. O senhor pode conceituar insegurança jurídica? A insegurança jurídica, ou a ideia de segurança jurídica, né, é aquela noção de que é preciso se cessar as atividades de perseguição do direito, né, para que as relações se estabilizem. Então, isso é um valor importante para o direito a partir de Santo Agostinho. Oi. Então, trata-se de todos os crimes são prescritíveis. Ele não
vai dizer que é importante. Nenhuma lei é importante, não existe justo nesse mundo, só há injustiça. Se nesse mundo só há injustiça, um valor, a paz é um valor legítimo para as pessoas. Então a paz é um valor legítimo para o direito. E a partir dessa ideia, você vai criando outras noções. Você vai criando a noção de que você não pode modificar situações pretéritas, a ideia do direito adquirido. Então, se você preencheu as condições necessárias para a aquisição de um direito, quer dizer, se todas aquelas condições que eram exigidas para a aquisição de um direito, elas foram adquiridas em um determinado momento, uma lei posterior não vai poder alterar aquelas condições. Então, aquelas pessoas vão ter direito adquirido àquela determinada circunstância. Mesmo que essa situação seja injusta. Lembra aquela história das filhas de militares que, a partir de um determinado momento, ela permitiu que elas herdassem as pensões dos seus pais se não se casassem, se continuassem solteiros. Por quê? Porque naquele momento era a única possibilidade daquelas pessoas, naquela situação lá, terem uma condição adequada de vida, e a pessoa havia contribuído não fazia jus a essa circunstância. Então, a partir, depois a lei mudou, depois isso não foi mais um direito. Mas aquelas pessoas que o fator morte do genitor constituiu o direito, a partir daquele momento aquele direito se estabeleceu como adquirido. A pessoa herdou o direito à pensão. Então, não mais uma lei poderia retroagir para atingir aquele direito. Então, o que você está dizendo? Que aquela situação se consolida. Aquela situação vai ser importante para ser protegida de acordo com a lei então vigente. Entendeu? Então, a segurança jurídica é um valor importante para o direito a partir de Santo Agostinho. Claro, gente, isso aqui? Oi? Olha só, nenhum direito desse mundo é importante para Santo Agostinho, porque direito à perfeição só existe na cidade de Deus. Quer dizer, só existe uma realidade do outro mundo. O que você tem que fazer nesse mundo? Você tem que se dedicar àquilo que é o fundamental, que é a salvação da sua alma. Então, você deve cumprir todas as regras que todas as autoridades profanas estabeleçam, não importa a natureza da regra, e você tem que... e a paz é um objetivo legítimo para o direito, ou seja, o direito, se não há um direito justo, eu tenho como um valor fundamental também a paz, assegurar aquela tranquilidade para que você salve a sua alma. Então isso passa a ser um objetivo legítimo para o direito, não só fazer justiça. Então, se alguém matou uma pessoa, é justo que ela seja condenada por esse coelho. Mas se a paz também é um valor legítimo, também é justo que, se o Estado não conseguiu exercer a pretensão punitiva num período razoável de tempo, de acordo com cada crime, ele não possa mais perseguir aquela circunstância. Você não vai estar sendo justo, mas você vai estar estabelecendo um valor de tranquilidade. Você imagina uma dívida para um Estado, um IPTU. Você deixou de pagar o IPTU em algum momento, esqueceu e tal, não pagou. Você teria que pagar a sua contribuição para a coletividade. Mas imagina se o Estado pudesse perseguir você daqui a 50 anos. Aí você teria lá 80 e tantos anos, já estaria numa condição econômica não tão boa quanto na época você estava em plena idade ativa, e o Estado continuaria com aquele direito de perseguir. Então, os direitos precisam ter uma estabilidade, uma tranquilidade. Você tem um tempo para perseguir
perseguir aquela pretensão. Se você não perseguiu, aquele direito deixou de poder ser exercido. Ele prescreveu. Então, segurança jurídica é uma prescrição? A segurança, a prescrição é uma das circunstâncias na qual a segurança jurídica se apresenta, né? Mas não é a única circunstância, né? Eu falei do direito adquirido, tem outras circunstâncias em que você vai prevalecer o valor de segurança e menos o valor do direito. Ok, gente? Então, está entendido? Essa é a parte principal de Santo Agostinho. Santo Agostinho é um autor que estava preocupado com a salvação das almas, né? É sempre um efeito colateral. Ela não estava preocupada com o direito, mas ele cria uma coisa importante para o direito, que a partir de Santo Agostinho, a segurança jurídica é um valor legítimo para o direito. Ok? Vamos para o Deus. A imputabilidade é um dos conceitos da segurança jurídica. O sujeito cometeu um crime, mas ele tinha mais de 70 anos, a prescrição corre pela metade, né? Então, a partir de 70, não há mais interesse público na perseguição daquela situação. Moto, posso ligar aqui?